transformai-vos. É uma ordem para a vida de todo aquele que é nascido de novo. Transformando o nosso modo de pensar, de falar e de agir, com certeza as pessoas verão a diferença e crerão que verdadeiramente o Evangelho transforma. Transformar é modificar-se, é converter-se, transfigurar-se. Significa deixar o velho homem e transformar-se numa nova criatura em Cristo Jesus. É uma transformação de caráter, de perspectiva, de estilo de vida que começa em nossa mente. É a mente que controla nossos sentimentos e nossas ações, por isso Paulo disse: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Nossa mente precisa ser transformada. A partir daí, nossa vida e a igreja experimentarão um tempo sobrenatural que transformará outros territórios. Será necessário aprofundar-se mais na palavra de Deus, numa vida de consagração e ter uma dependência total do Espírito Santo. Somente assim seremos transformados e nos tornaremos mais semelhantes a Cristo. Deus nos transformará dia após dia, Ele mexerá em nossas mentes, em nosso modo de agir e reagir para experimentarmos plenamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É hora de levantar e começar a caminhada, rumo a uma transformação pessoal e profunda que evidenciará a fé que praticamos. 2023, o ano da transformação. Meus amados, como eu anseio por esse dia. Nós estaremos um dia com o Senhor, e a Bíblia diz que lá não haverá mais dor, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza. Talvez na terra você tenha vivido momentos de angústia. Eu quero te dizer que lá não terá isso, meu amado. Lá nós vamos usufruir dessa presença o tempo todo. Quantos aqui estão prontos para estar com Jesus? Quantos aqui anseiam? Comece a cultuar na terra do jeito que você vai cultuar no céu. Se você anseia pela presença dele, levante sua mão, faça alguma coisa, feche os teus olhos e adore, adore, adore. Se você vai morar no céu, querido, seu coração precisa transbordar dessa presença. Oh, aleluia. Que a nossa canção diariamente seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Rei. Glória a Deus. Você pode sentar, querido, rapidamente. Que presença. Como é bom
nós estarmos aqui nesse lugar. É o melhor lugar para que nós possamos estar aqui juntos, adorando ao Senhor. Eu quero aqui rapidamente dar alguns avisos muito importantes. Você que está aí anotando, preste muita atenção. Vai acontecer nesse final de semana o encontro 120 no mesmo lugar. Quero saber quem vai estar nesse 120 com a gente. Queridos, o 120 é um encontro de avivamento. Se você precisa de mais de Deus, se você quer experimentar dessa presença, que você precisa de mais graça, poder e unção na tua vida, esse encontro é o seu lugar. Nós estaremos lá a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, para 3 dias de muito mergulhar na presença do Senhor. Se você já fez encontro com Deus, já passou pelo encontro e ainda não fez o 120, eu te desafio a experimentar desse encontro transformador. Se você já fez o 120 e deseja participar de novo, você também pode ir, não tem problema algum. Mas você precisa rapidamente fazer a sua inscrição e já efetuar o pagamento, que vai garantir a sua vaga para esse encontro. Então, meus irmãos, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Lembrando que domingo à noite vai ser um mover de Deus aqui. Pastor Fábio Scacciotti vai estar com a gente. Então se prepare, vai ser uma noite muito poderosa. E você pode estar com a gente, deve convidar mais alguém também a vir. Amém? Então 120 já no próximo final de semana, 15 a 17 de setembro. Eu quero também avisar que em outubro nós teremos a Oficina dos Sonhos. Deixa eu te explicar o que é a Oficina dos Sonhos. A Oficina dos Sonhos, queridos, é justamente uma oficina onde você vai aprender a desafiar a sua fé, aprender a colocar diante de Deus e a realizar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Eu sei que talvez tem muitas coisas que Deus já trouxe ao seu coração, à sua mente, mas você nunca conseguiu dar um passo à frente. Essa oficina, querido, é uma oficina que vai ajudar você a sonhar e a realizar os propósitos de Deus para a sua vida. Nessa oficina você será ministrado, serão 3 dias de oficina. Eu tinha colocado 2, mas não será possível. Nós vamos começar a oficina na sexta-noite, dia 20, sábado, tarde e noite, e domingo pela manhã. Você tem noção? Vai ser um mergulhar de Deus tremendo. Então, querido, se você ainda não fez a sua inscrição, lembrando que as inscrições e o pagamento precisam acontecer até o dia 25 de setembro. Dia 25 de setembro eu fecho todas as vagas. Por que, pastora, que eu não posso pagar lá em outubro? Porque o investimento que você vai fazer é para adquirir alguns materiais que eu preciso solicitar. E vocês sabem que o correio, ele demora um tempo para entregar. Então eu não tenho como pedir no dia. Então, queridos, até dia 25 de setembro, você precisa efetuar o pagamento para participar da Oficina dos Sonhos. E eu aguardo você nesse mergulhar de Deus. Vai ser lindo o que Deus vai fazer aqui. Eu tenho certeza que sua fé será ativada nesses dias. Você pode dizer amém? E também eu quero dar um aviso importante para a mulherada aí. Cadê as mulheres? Estão presentes? Nosso próximo culto de mulheres vai acontecer agora, dia 13 de setembro. Aqui na igreja, com o tema, quem já sabe? Mulher Maravilha. Querida, o primeiro culto que a gente fez mês passado foi lindo, foi tremendo. E a gente até hoje está ouvindo os testemunhos daquilo que Deus fez. E nessa quarta-feira também vai ser maravilhoso. Eu quero te desafiar a trazer outras mulheres com você. Não venha sozinha, traga alguém da sua família, traga as suas amigas, traga as pessoas da sua célula. Vamos encher esse lugar aqui de mulheres. Então vai ser um momento tremendo da parte de Deus. Então, querida, você é nossa convidada. Eu quero já dizer às líderes, às discípulas da igreja, vocês estão convocadas a estar presente nesse nosso culto de mulheres nessa próxima quarta-feira.
Então contamos com a presença de vocês, amém? Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando hoje aqui? Pela primeira vez, tem alguém? Olha, temos alguém aqui, tem mais? Temos ali também. Se não for pedir demais, se vocês pudessem ficar de pé, a gente quer te conhecer. Só para alguém chegar aí em você, te dar um abraço. Somos muito gratos ao Senhor. Vamos dar um aplauso, igreja, por essas vidas. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui. Que Deus continue abençoando suas vidas poderosamente. Você que está pela segunda, pela terceira vez, ali tem um casal, alguém que estiver perto ali, dá um abraço em nome de Jesus. Amém? Então, você que está pela segunda, terceira vez, também seja muito bem-vindo. Esse lugar é um lugar que ama você. Amém? Glória a Deus. E nesse momento também eu quero convidar o pastor Marcelo, que tem uma palavra de Deus aqui para o seu coração. Graça e paz, queridos, amém? Estava ali de olho nos convidados e a pastora me chamando aqui, amém? Quero compartilhar um texto de oferta ao nosso coração. Quantos querem receber de Deus? Diga amém. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem achou vai dando glória aí, irmão. Lucas 16, 10 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Encontraram, amém? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O que é uma pessoa ser justa para nós? Justo, eu estava olhando no dicionário, é ser respeitável, honesto, direito, digno, íntegro, reto, honrado, correto e outras coisas mais. Quantos desejam ser justos? Te perguntei, quantos desejam ser justo? A Bíblia diz em Romanos que não há nenhum justo, não há nenhum sequer sobre a terra, exceto se Cristo o justificar. Então nós somos justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, se você ama Cristo, você dizima e oferta por amor, porque Ele te justificou. Seja justo com o seu dízimo, seja justo com a sua oferta, porque Deus ama aquele que é justo, porque Cristo nos justificou. A Bíblia diz que Noé foi achado justo, homem de Deus, e Deus entregou para Noé um projeto, construir uma arca. No momento em que ninguém enxergava o futuro, Deus mostrou o futuro para Noé, porque Noé era justo. Então diga assim: todo justo entende o que Deus quer fazer. Então diga comigo: todo justo enxerga o que ninguém está vendo. Todo justo tem uma visão diferenciada daquilo que vai acontecer nos próximos anos. E eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, que você, fiel dizimista nessa casa e ofertante, você terá uma visão aguçada dos negócios e dos empreendimentos que Deus vai colocar na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé. Todos, você que tem, você que não tem, se coloca de pé no nome de Jesus. Talvez você não trouxe nada essa noite, mas você que trouxe algo, todos se coloquem de pé. Coloque a mão sobre o teu coração. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer fazer nessa terra. Porque o Salmo 1, verso 3 diz que o justo
É como uma árvore plantada junto ao rio de águas, cuja sua folhagem não murcha e dá o seu fruto na estação certa. Pai, no nome de Jesus nós oramos e abençoamos a tua igreja e cremos que eles terão uma visão diferenciada daquilo que o Senhor quer realizar nessa terra. Pai, nós oramos, abençoamos todos os dizimistas fiéis da tua casa. Prospera segundo a tua palavra aqueles que têm sido ofertante fiel. Faça, Senhor, cumprir, ó Deus, no mínimo a 30, 60, 90 e a 100 vezes mais no nome de Jesus. Oramos e declaramos a bênção que o Senhor prometeu a Abraão, teu servo, sobre os teus filhos hoje e sempre, em nome de Jesus. Com muito amor no teu coração, venha ao altar do Senhor, traga o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos e abençoamos aqueles que ofertaram essa noite na tua casa. Abençoa, meu Pai, abençoa os dizimistas. Ó Deus, o Senhor continue honrando e prosperando o caminho dos teus filhos. Pai, que a bênção do Senhor seja continuamente sobre eles, sobre a casa e sobre aquilo que os teus servos empreender. Oramos, Pai, e abençoamos todos em nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém, você pode sentar. Eu quero convidar aqui as crianças. Onde estão nossas crianças? Até 8 anos de idade. Aleluia. As crianças mais abençoadas dessa cidade. Amém. Ungidas. Eita, menina ousada, glória a Deus. Amém, gente? Cadê a criançada? Aqui estão os futuros pastores, futuros levitas, em nome de Jesus. Queridos, levante suas mãos para cá, vamos orar por essas crianças, mesmo sentados. Levanta sua voz em oração, amém? Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor. Queremos aqui te dar graças por cada criança, porque a tua palavra diz que delas é o reino dos céus. Senhor, conserva o coração dessas crianças, Senhor, na tua presença. Que tudo aquilo que elas têm aprendido de ti possa estar guardado, Deus, e causar um efeito nas suas vidas, Pai. Eu os abençoo, repreendendo toda ação do inimigo contra a vida dessas crianças. E eu declaro bênção sobre elas, prosperidade, saúde, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém, glória a Deus. Devagarzinho vocês estarão liberados, amém. E nós vamos agora ouvir uma palavra do coração de Deus. Você está preparado, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já quero convidar você que ainda não segue a Igreja Evangelho Pleno, Evangelho Pleno _oficial, comece a seguir no Instagram, amém?
o início, depois volta pro início. Isso não é dinheiro. Isso, querido, não é bens materiais. Existe algo que nos traz alegria. Isso não está, querido, nas coisas naturais. A nossa alegria está em Cristo Jesus. Jesus é a nossa alegria, você crê nisso? Diga comigo, Jesus é a minha alegria. Bata no peito e diz, Jesus é a minha alegria. Diga, eu estou feliz. Não porque o Brasil ganhou, mas porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Amém, queridos? Somos gratos a Deus, e aqui eu quero expressar a gratidão por uma equipe, querido, que trabalha, que se envolve com culto, e muitas vezes não é visto, como as líderes que estão ali participando, ensinando, cuidando dos teus filhos, enquanto você está aqui recebendo uma palavra do coração de Deus. Está ali, querido, se preparando durante toda a semana, preparando o local para receber o seu filho, para que você possa ter a tranquilidade de ter os seus ouvidos, a sua mente e o seu coração ligados em Deus. Tem uma equipe, querido, que enquanto você está aqui, eles estão lá fora, de um lado para o outro, de esquina em esquina, observando a sua moto, observando o seu carro, para que você possa, ao terminar o culto, retornar e pegar a sua moto e o seu carro, sem que nada tenha acontecido, para que você tenha a bênção de Deus estabelecida sobre a sua vida aqui neste lugar. Existem pessoas que estão aí trabalhando, servindo você, se preocupando com a estrutura do culto, seja no servo, seja no acolher, seja na equipe de mídia, enfim, queridos. Eu tenho certeza que aquilo que você faz para Deus não é em vão. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz para o reino, Deus vai te recompensar de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse o seu Senhor por cada um dos voluntários, cada um que faz parte de uma equipe que envolve o andamento do culto, que faz esse culto ser abençoado em nome de Jesus. E se você sente no coração, talvez você participa de uma igreja como essa, apaixonada por vidas, uma igreja, querido, que vive na intensidade de segunda a segunda, e você gostaria de servir ao Senhor e não sabe como. Eu não sei pregar, eu não assumo uma célula, eu não sei, eu não sou líder, eu não sei cantar para estar lá no louvor, mas você sabe servir, e a melhor coisa que a Bíblia diz é servir do que ser servido. Então quem sabe no seu coração tem um desejo de poder participar de alguma equipe. Eu sonho em trabalhar com criança, pastor, a sua oportunidade chegou. Talvez você tenha 10 filhos e cuida bem deles, então aproveite para cuidar de umas crianças abençoadas que nós temos. Talvez, querido, você gostaria de servir no trânsito, gostaria de servir na equipe acolher, gostaria de estar na mídia, você tem um talento, enfim, coloque a sua vida à disposição do reino de Deus. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: quem não serve para servir, não serve para ir para o céu. Amém? Então aprenda a servir aqui na terra, aprenda a servir, querido, ao reino de Deus, e Deus vai te abençoar. Eu creio, querido, que há um clima, há uma presença de Deus aqui nessa noite. Você crê nisso? Você quer ouvir uma palavra do coração de Deus? Mas antes eu gostaria, querido, de ministrar o seu coração, de nesse momento, nessa unção, nessa presença de Deus que está aqui, eu queria que pudéssemos participarmos da ceia do Senhor. Eu sei que tem uma palavra do coração de Deus para a sua vida, mas depois dessa palavra eu quero que você saia carregando essa palavra ao seu coração, e que a gente venha terminar debaixo de muita unção. Mas eu queria nesse momento, juntos, participarmos da ceia do Senhor. Nós entendemos que a ceia, querida, é uma ordenança de Deus para a igreja. A ceia, querida, ela foi deixada como um memorial, como uma lembrança, que a igreja pudesse trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança é Jesus, este homem que veio ao mundo,
que ministrou o coração de muitas pessoas, curou enfermo, libertou, homem que entrou na casa de pessoas endemoniadas, homem que entrou no meio de famílias e restaurou o casamento. Esse homem chamado Jesus criou, querido, uma turbulência muito grande na terra. Esse homem chamado Jesus criou uma revolução muito grande na terra, e ele veio com um propósito de trazer de volta a minha vida em Deus. Ele veio com um propósito, porque o homem, querido, havia se afastado dos caminhos do Senhor quando ele pecou. O Senhor fez o homem para a eternidade. O Senhor, quando gerou o homem, a sua imagem e semelhança, quando criou o homem, Ele fez o homem para a eternidade. Mas o homem pecou, você sabe a história, e ele se afastou de Deus. O pecado entrou e quebrou-se, querido, aquilo que nos ligava a Ele. E por várias vezes Deus foi tentando religar novamente o homem a Ele, religar o homem a Ele, mas Ele só encontrou em Jesus, o seu único filho, o seu filho amado, aquele que viria ao mundo, iria viver nesta terra e não iria pecar, alguém que não pecou de maneira nenhuma. Por isso foi a cruz do Calvário, e na cruz do Calvário, em um ato de amor, Ele se entregou a mim e a você. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido: você não está aqui por mérito próprio, você não está aqui nessa noite porque você merece. Você não está aqui nesta noite, querido, porque você é alguém que se formou. Você não está aqui nesta noite porque é alguém que trabalhou muito, deu um suor para ter o que você tem. Você não está aqui nesta noite pela condição financeira que você tem, querido. Você só está aqui nesta noite porque você entendeu que Jesus na cruz do Calvário morreu por mim e por você. E nós, queridos, estamos aqui por causa dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu tenho que ter esse entendimento no meu coração. Eu tenho que ter esse entendimento, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele reuniu os seus discípulos, Ele reuniu aqueles que dariam continuidade ao Evangelho, aquele que iria dar continuidade a levar a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Ele reuniu os discípulos e disse aos discípulos que Ele iria partir. Ele disse aos discípulos que Ele iria morrer, apesar de que os discípulos não estavam entendendo nada, os discípulos não estavam compreendendo o que Ele estava falando, mas Ele estava dizendo aos discípulos que iria morrer. Mas uma alegria ao nosso coração, que a morte não segurou Jesus. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, querido, e Ele está vivo hoje aqui neste lugar. Ele está vivo, querido, Ele está aí onde você está. Ele está aí, querido, dentro de você. A Bíblia diz que Ele mora dentro de você. Ele está em você. Nós somos, querido, aqui a casa onde Ele habita através do Espírito Santo. Tem alguém que está entendendo, querido, essa noite? Ele está aqui neste lugar, na pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui para dizer para mim e para você o que Ele disse aos discípulos. Ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai que me enviou para morrer, o Pai que me enviou para cumprir com um propósito. Eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês, querido, totalmente sem rumo, eu não vou deixar vocês isolados, não, eu vou mandar o meu Espírito, o Espírito Santo, que vai consolar você, que vai guiar você, que vai estar dentro de você, te dando forças para todos os dias compreender que vale a pena estar aqui servindo a Ele, todos os dias compreender. Mas Ele disse: olha, eu vou para o Pai, vou enviar o Consolador, mas aguenta só um pouquinho, porque é questão de tempo. Eu vou voltar, eu vou voltar. Querido, você já parou para pensar o que vai fazer Jesus voltar aqui à terra? Você já parou para pensar o que vai fazer Jesus sair do céu novamente e vir à terra? O maior motivo de Jesus voltar, querido, é para levar a noiva. É para levar na noiva. Ele veio por causa da noiva, morreu por causa da noiva, e vai voltar para buscar a noiva. Aonde está a noiva, querido? Cadê a noiva de Cristo? Se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro. Eu quero que você gere isso dentro do seu coração, querido. Eu quero que você entenda isso.
Senhor Jesus, Ele deixa a ceia como instituição desse memorial, para que você não venha esquecer, querido, de uma promessa que Ele nos fez, para que a igreja, a noiva, não esqueça da promessa que Ele fez, a promessa, querido, de trazermos à nossa memória a esperança de um Deus todo-poderoso, que ao enviar Jesus à cruz do Calvário, nos dá a certeza que Ele vai voltar. Jesus vai voltar, querido. Eu queria que você virasse para alguém e pudesse dizer para ele: Jesus está voltando. Veja qual é a reação desta pessoa quando você fala para ele: Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. O mundo precisa ouvir: Jesus está voltando. A sua família precisa ouvir: Jesus está voltando. Esta cidade precisa ouvir: Jesus está voltando. Os jovens precisam ouvir: Jesus está voltando. Mulheres e homens precisam ouvir: Jesus está voltando. Aleluia, querido. Aleluia. Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso. E o que o Senhor deixou para nós é esse memorial. O que o Senhor quer que eu e você, que nós façamos, é participar da ceia, querido. Participar da ceia olhando para a nossa própria vida. Participar da ceia, querido, é entender que o sangue foi derramado, o corpo foi entregue, mas que há uma esperança. A ceia, querido, nos dá o lembrete da aliança. A ceia, querido, nos traz a memória de que existe uma aliança entre Deus e o homem. Existe uma aliança, querido. A ceia nos traz a certeza de que Ele foi entregue na cruz do Calvário, seu próprio corpo, e a Bíblia diz que foi na cruz do Calvário que Ele sentiu as nossas dores. Foi na cruz do Calvário que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi na cruz do Calvário, querido, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi na cruz do Calvário que Ele nos perdoou. Quem já foi para o encontro sabe que foi na cruz que Ele olhou para você e disse: filho, os teus pecados estão perdoados, nenhuma condenação há na sua vida, eu estou morrendo por você. Foi na cruz do Calvário que Ele se entregou como cordeiro, como ovelha muda, querido, levada ao matadouro. Não questionou, não reclamou, não achou ruim, apenas Ele disse: Pai, está consumado, está consumado. A igreja está livre, a igreja está liberta. O diabo não tem mais autoridade sobre a igreja, o diabo não vai mais aprisionar o povo, o diabo não vai aprisionar mais os filhos. Eu os libertei na cruz do Calvário. Quem é livre, dê um brado de júbilo ao Senhor. Essa é a certeza que nós temos que ter na nossa vida, querido. Ele mesmo diz no momento da ceia: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Anunciai a morte do Senhor. Anunciai o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que por alguns minutos você fechasse os teus olhos e você pudesse, querido, entender o sacrifício de Jesus por você. Eu queria que você expressasse a sua gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, querido. Que você pudesse expressar a sua gratidão ao Senhor, porque Ele foi na cruz do Calvário e ali se entregou por você. E eu quero dizer que não há condenação sobre a sua vida. Em Cristo Jesus os seus pecados são perdoados. Agradeça por ter o seu nome escrito no livro da vida.
Agradeça, querido, porque naquele grande dia, no maior espetáculo da humanidade, que Jesus vier arrebatar a igreja, nós vamos subir, nós vamos estar com Ele, nós vamos, querido, ter este momento com Ele. Expressa sua gratidão ao Senhor, examine a sua própria vida, peça perdão a Deus, peça perdão ao Espírito Santo, peça perdão a Jesus, peça perdão uns aos outros, porque a comunhão tem que ser, querido, no horizontal e na vertical. A comunhão tem que ser com Deus, a aliança tem que ser com Deus, mas a aliança e a comunhão tem que ser com o irmão também. Porque é nessa comunhão, querido, que Ele habita, é nessa comunhão que Ele se manifesta, é nessa comunhão que Ele age, tem liberdade. Não adianta falarmos que só temos comunhão com o Pai, só Deus nos interessa. Não, a Bíblia diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Isso é aliança, é corpo, é família, pois a Bíblia diz que nós somos corpo. Nós somos um corpo, ligados, entrelaçados, que estamos aqui aguardando como a noiva esse grande dia em que Jesus voltará para buscar a igreja. Pai, por isso eu apresento diante do teu altar o pão e o cálice, simbolizando, meu Deus, o corpo e o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Pai, o cálice da aliança, o corpo, meu Deus querido, que aqui nós estamos, ó Pai, a participar. Eu creio, Deus querido, que o Senhor está gerando algo dentro de nós. Eu creio, meu Pai, que esta ceia nos religará novamente ao Senhor em comunhão, em unidade, em comunhão com a igreja, como corpo, como família. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus querido, por ter pago um alto preço pela minha vida, pela vida de cada um que aqui está. Obrigado, Senhor, porque eu sei, ó Pai, que estamos aqui, meu Pai, participando de algo que por enquanto estamos fazendo aqui na terra, mas em breve estaremos vivendo nos céus, participando do grande banquete que o Senhor está preparando para a igreja do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, nos perdoa nesta noite, meu Pai, nos perdoa, meu Deus querido, por não ser talvez aquilo que o Senhor gostaria que fosse, por não fazer, Pai, aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos. Nos perdoe, meu Pai, mas queremos continuar nesta aliança contigo. Nos fortalece, nos restaura, nos restitui e nos abençoe para a glória do teu santo e precioso nome. Assim, querido, se você está em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com o seu irmão, você que é batizado nas águas, você que já se entregou ao Senhor Jesus, batizou-se nas águas e professa a sua fé nele em comunhão com o Pai, você vai sair do seu lugar, vai vir na frente pegar o pão e o cálice e assim esperar para que todos assim façamos e participemos juntos da ceia do Senhor. Mostrou um rio de águas vivas, brilhante como cristal, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está.
Cante isso, igreja, cante isso. Aleluia, Jesus. Uri calabaxere calamanara. Oh Espírito Santo, este momento, querido, que o Senhor nos faz lembrar do sacrifício, nos dando a oportunidade de participar da ceia do Senhor, dizendo: aqui está o corpo, aqui está o sangue, cálice da aliança, o corpo que foi entregue. Que você possa compreender, querido, o que o Senhor Jesus fez por você, e o que você precisa fazer por Ele todos os dias. Você possa compreender o que Jesus fez por você, para que você possa estar vivendo cada dia um nível de intimidade e comunhão com Ele, porque Ele te amou, Ele te ama, e Ele sempre vai te amar. Porque o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Tomando um pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da minha aliança. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim, até que eu venha, até que Ele volte, até que Ele volte. Vamos viver nesse nível de aliança, de intimidade, de comunhão. Comemos todos juntos, querido, no pão neste momento. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeu. Eis que vem o Senhor. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Aleluias. Este é o cálice da minha aliança. Nós temos uma aliança com Ele, querido, e Ele tem uma aliança conosco, com a igreja, com a noiva. E esta aliança, nada e nem ninguém vai quebrar. O pecado não vai quebrar esta aliança. O diabo não vai destruir esta aliança. A morte, querido, não vai destruir esta aliança, porque nós temos a eternidade em Cristo Jesus. E se temos uma aliança com Ele, participemos juntos deste momento, tomando o cálice em nome de Jesus. Fiel e verdadeiro. Oh Jesus, obrigado. Agradeça a Deus, querido, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, agradeça a Jesus, agradeça ao Espírito Santo, agradeça por ter te salvado, liberto, agradeça por ter feito você livre. Oh Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, por este momento, obrigado por mais uma ceia, por mais um memorial sendo levantado, Deus. Louvado e agradecido seja o teu santo e precioso nome, Jesus. Oh, vamos igreja, agradeça. Vamos igreja, celebre a sua conquista, a sua vitória, a sua libertação. Celebre a esperança, a sua eternidade em Cristo Jesus. Celebre o amor de Deus pela tua vida. Celebre, celebre em nome de Jesus. Aleluia. Oferte a Ele o maior aplauso que você puder. Tome o seu assento, querido. E por alguns minutos eu gostaria da sua atenção. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Uma palavra, querido, que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Marcos capítulo 10,
versículo 17 ao 22, que diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é. Quem é bom? Quem é bom? Todo mundo, quem é bom? Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pergunte para quem está do seu lado: o que falta ainda para você? Pergunte para quem está do seu lado: o que falta ainda para você? Essa história, querida, ela é muito conhecida. A Bíblia relata nesse texto a história de um jovem que tem como título o jovem rico, que desde a sua infância foi ensinado nos princípios da palavra de Deus. Não estou falando, queridos, de uma pessoa comum. Não estou falando de alguém que é leigo nas escrituras. Não estou falando de alguém que não conhece as escrituras. A história desse jovem é relatada porque ele foi ensinado nos princípios da palavra de Deus. Tornou-se alguém que de fato, querido, correspondia ao padrão exigido pela sociedade como um judeu. Era alguém que as pessoas olhavam e diziam: esse aí é um verdadeiro judeu. Esse aí está nos padrões dos ensinamentos das escrituras. Era alguém, querido, que tinha uma vida financeira abundante. Nós lemos um texto que fala da história deste jovem, e fala que ele era um jovem rico, era um jovem, querido, que tinha uma vida financeira abundante. Era alguém com uma condição financeira muito abençoada. Era alguém que tivesse uma boa saúde. Era alguém que não estava ali de frente com Jesus para receber uma bênção financeira, para receber um emprego, para receber uma oração em busca de uma cura, para receber uma oração em busca de uma porta aberta. Não. A vida desse jovem, querido, aos nossos olhos era uma vida muito abençoada. Talvez alguém poderia até ler as escrituras, ler esse texto e dizer assim: como eu gostaria de ter a vida desse jovem. Porque, querido, ser jovem hoje já não é fácil. Imagine um jovem rico. Se ser jovem hoje, querido, já não está fácil, porque os jovens estão se perdendo. Porque hoje, querido, para os jovens constituir uma vida financeira não está fácil. Mas nós olhamos e a Bíblia diz que este jovem era rico. Era um bom religioso. Era alguém que conhecia os mandamentos de Moisés. Ele era um jovem que demonstrava fé. Era um jovem que acreditava, querido, em algo que talvez muitos não acreditam, ou muitos não querem acreditar. A Bíblia fala que este jovem acreditava na imortalidade. E você sabe o que é imortalidade, querido? Você sabe o que é imortalidade? É alguém que não vai morrer. Tem alguém aqui que tem certeza que não vai morrer? Só eu? Agora eu estou com medo, vou fazer de novo a pergunta. Tem alguém aqui que acredita que não vai morrer? Mas vocês estão acreditando porque eu estou levantando a mão? Ou porque vocês acreditam mesmo? Sabe por que, querido, esse jovem acreditava na imortalidade, que ele não iria morrer? E eu também acredito, porque eu fui feito para a eternidade.
E quem é eterno não morre. Agora, quem acredita que não vai morrer? Eu acredito, querido, porque o jovem chegou-se diante de Jesus e falou a respeito da vida eterna. Ele acreditava na vida eterna, ele acreditava que ainda que viesse a morte física desse corpo, querido, havia eternidade. Havia algo muito maior. Ele não estava ali falando de uma imortalidade física. Ele estava falando, querido, de uma morte eterna. Porque ele acreditava, ele disse: bom mestre, o que eu farei para conseguir a vida? Oi. Provavelmente, querido, era um crente exemplar. Não faltava as reuniões das sinagogas. A história desse jovem nos chama a atenção porque ele era dizimista. Era um jovem ofertante. Era um jovem, querido, que relatava um verdadeiro exemplo. Era alguém que nós poderíamos olhar e dizer: que jovem abençoado, que jovem extraordinário. Aquele jovem acreditava que suas ações, que os seus sacrifícios, que as suas idas e vindas aos cultos, às sinagogas, o tornaria justo diante de Deus. E aqui é que mora o grande perigo na vida de muita gente. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, querido, porque esse jovem olhava para a sua própria vida, e o fato, querido, de olhar para o sacrifício que fazia, por aquilo que ele acreditava, por olhar para a sua vida e ver um jovem que cumpria ou sabia das coisas que a lei nos ensinava, achava que estava tudo uma maravilha. Muitas vezes nós achamos, assim como o jovem rico, que estamos bem, pelo fato de irmos à igreja, pelo fato de frequentarmos uma célula, pelo fato de cumprir os nossos rituais semanais. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode estar fazendo tudo isso, porém isso não será suficiente para você herdar a vida eterna. Talvez, querido, eu possa ter causado na sua vida um constrangimento, ou talvez até te assustado, porque você pode imaginar que o fato de estarmos aqui todos os domingos, às quintas-feiras, é a garantia do nosso passaporte para a eternidade. Eu quero falar para você, querido, que hoje o Senhor te faz uma pergunta ao seu coração. E essa pergunta não é coletiva, essa pergunta não é para um grupo, essa pergunta é de uma forma individual. Porque a pergunta que Jesus fez foi para um jovem, foi para uma pessoa, que ao se encontrar-se com Jesus, ele começou a abrir o seu coração e compartilhar de tudo que ele fazia. Ele compartilhava das suas ações, da sua religiosidade. Ele compartilhava daquilo que ele sabia, dos ensinamentos, pois ele dizia a respeito dos mandamentos de Moisés. Era um jovem, querido, que ao se encontrar com Jesus, ele olhava para a sua vida e achava que não tinha nenhuma dificuldade de poder alcançar a eternidade, porque ele fazia algo. Mas o Senhor nos mostra uma realidade. O Senhor esta noite, querido, vai nos dizer para uma realidade. O Senhor esta noite, querido, quer sacudir a igreja para uma realidade, fazendo você entender aquilo que Ele está te perguntando nessa noite. O que está faltando para você herdar a vida eterna? O que está faltando para você, mesmo com todas essas qualidades? O Senhor Jesus lhe fez essa pergunta a respeito da salvação. O Senhor não fez uma pergunta a respeito da condição financeira. Jesus não fez uma pergunta para saber, querido, o que ele conhecia ou o que ele não conhecia. Jesus não fez uma pergunta dizendo para ele quantas vezes você vai à sinagoga. Jesus não fez uma pergunta quantas vezes você vai ao culto. Jesus apenas lhe perguntou que faltava algo em sua vida. Faltava algo, querido, na vida daquele jovem. Faltava algo para que ele pudesse entender a respeito da eternidade. Tudo isso, Senhor, eu tenho feito. Tudo isso que a lei manda, eu tenho feito. Tudo isso que a igreja faz, eu tenho participado, eu tenho ido. Será que nos falta alguma coisa, querido, para a eternidade?
Podemos dizer, querido, que aparentemente a vida daquele jovem estava tudo perfeito. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você entra num discipulado profundo com Jesus, Ele vai revelar para você o que está faltando para você herdar a eternidade. Um discipulado profundo com Jesus revela, querido, a nossa vida. Nós estamos vivendo a superficialidade, estamos vivendo um distanciamento, achando que estamos apenas aqui nesses ambientes, apenas participando das reuniões, apenas conhecendo a palavra, conhecendo a lei é o suficiente. Mas o Senhor está nos chamando não apenas para conhecer a palavra, mas para conhecer o Deus da palavra. O Senhor está nos chamando, querido, assim como chamou o jovem, não apenas que conhecia a lei, mas para dizer para aquele jovem: você precisa conhecer o Senhor da lei, aquele que fez a lei. Isso só é possível, querido, se houver um discipulado profundo. Sem discipulado profundo com Jesus, sem um verdadeiro encontro, querido, não vai haver transformação e não vai haver eternidade. Nós olhamos para a Bíblia e encontramos essas palavras. A Bíblia fala de vários encontros: o encontro de Zaqueu, o encontro da mulher samaritana, o encontro de Pedro, o encontro da mulher que foi pego em adultério. E essas mulheres, esses homens, querido, que tiveram seu encontro com Deus, tiveram as suas vidas transformadas. Esses homens e essas mulheres, querido, que tiveram discipulado com Jesus. Eu fico imaginando a mulher samaritana num discipulado profundo com Jesus, Jesus revelando quem era ela abrindo o coração para Jesus. Aquele discipulado que toca a nossa vida, aquele discipulado que não deixa nada escondido, aquele discipulado que quebra a religiosidade, aquele discipulado que quebra as coisas erradas da nossa vida, aquele discipulado que acha que nós somos bons o suficiente, aquele discipulado que acha, querido, que nós estamos perfeitos. Jesus entra e começa a revelar verdadeiramente quem você é. É o discipulado de Zaqueu, em que Jesus entra na casa dele. E era um homem também rico, com condição abençoada, mas era um homem que precisava de revelação de quem ele era. Então Jesus começa a discipular ele, Jesus começa a entrar na vida dele, e ele começa a entender que era necessário haver transformação. Todo encontro com Jesus gera um discipulado profundo, porque Jesus quer revelar para você, querido, que existe uma eternidade na nossa vida. Existe uma eternidade para nós. Nós somos seres imortais. Podem matar o nosso corpo físico, mas não pode matar a nossa aliança com Ele. Sabe, queridos, o que eu quero que você entenda é que nós estamos vivendo um tempo, querido, que não podemos apenas acomodar em vivermos debaixo de uma religiosidade. Não podemos mais nos acomodar, querida, a viver debaixo de estarmos participando de algo dentro da igreja, mas isso não mudar a nossa vida. Estamos vivendo um tempo, querido, que não podemos mais ficar brincando de estar aqui adorando ao Senhor, mas não ter relacionamento com Ele. Esse é o tempo que Jesus está chamando a mim e a você para um discipulado profundo, um discipulado genuíno, em que Ele vai abrir a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer te levar para a eternidade, ao ponto de você poder olhar para você e dizer: há algo na minha vida que precisa ser transformado, para que eu possa viver o que Jesus tem para mim. Quantos crentes estão enganados, achando que serão salvos por serem bons crentes, por cumprir a risco os rituais, por serem ferrenhos religiosos. Ei, querido, não se iluda. Não se iluda. A Bíblia diz: não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Não basta dizer eu não mato, eu não roubo para entrar no reino dos céus. Não basta dizer eu vou para a cela, eu vou para os cultos, eu vou para a igreja para entrar no reino dos céus. A Bíblia diz: é preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. Porque quem faz a vontade do Pai tem um discipulado genuíno com Ele. Quem faz a vontade do Pai sabe o que o Pai tem para a vida dele. É o que o Senhor está dizendo, querido. Estamos vivendo numa era em que estamos mais dispostos a cumprir rituais do que cumprir os princípios da palavra. Estamos vivendo numa era, querido, que estamos vindo aqui na igreja e às vezes até confrontando Jesus, até colocando Ele na parede, dizendo:
Senhor, eu estou vindo para o culto, eu estou vindo para a igreja, Senhor, eu estou deixando de fazer isso, eu estou deixando de fazer aquilo, se sente bonzinho. Ei, o Senhor está dizendo: esta noite eu quero revelar ao seu coração que está faltando algo na sua vida, mas que esta noite você vai se posicionar e vai sair deste lugar crendo na vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, querido, que a gente tem observado, e não é uma questão de igreja, não estou aqui, querido, falando da igreja, não, estou falando do contexto geral. Sabe o que a gente mais ouve, querido, ou mais vê? São pessoas que conhecem os mandamentos. A gente está se deparando com pessoas que têm um conhecimento da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Isso não é algo para nos espantar, porque até o diabo conhece. Nós estamos nos deparando com pessoas, querido, que têm um conhecimento extraordinário dos mandamentos, mas são pessoas vazias de Deus. Porque conhecer, querido, não basta. O que é importante é ser cheio da presença dEle. Jesus era um discipulador experiente, de muita intimidade com Deus. E nós sabemos que o encontro com Jesus de fato muda a nossa vida, traz libertação do pecado. E aqui, querido, eu quero compartilhar pelo menos 4 coisas que faltou ao jovem rico para que ele pudesse herdar a eternidade. 4 coisas, querido, que faltou na vida daquele jovem, que fez ele virar as costas, que fez ele, querido, abandonar aquilo que ele conhecia. 4 coisas, querido, que a Bíblia relata a respeito deste jovem que fez com que fosse indagado: o que me falta ainda? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo ao nosso coração. E a primeira coisa que eu quero falar ao seu coração, que faltou na vida daquele jovem, para ter a certeza da salvação, e que talvez falte na sua vida, é que aquele jovem faltou aproveitar a maior oportunidade da sua história. O jovem rico perdeu a maior oportunidade da sua vida, o seu encontro com Jesus, o seu encontro com o Mestre. Querido, de todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, escute isso, de todas as pessoas que foram até Jesus em busca da oportunidade da vida eterna, este homem foi o único que saiu pior do que havia chegado. A mulher samaritana saiu de lá gritando: eu encontrei Jesus, Ele mudou minha vida, Ele revelou quem eu era, eu quero contar para todo mundo o que Ele fez comigo. Zaqueu saiu da sua casa, desceu depressa, foi para a rua e disse: eu vou restituir tudo que eu fiz de errado, tudo que eu roubei, eu vou restituir a todo mundo. Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida. Pedro teve encontro com Jesus e foi transformado. A mulher que foi pega em adultério, que poderia ser apedrejada porque a lei de Moisés dizia isso, ela olha para um lado e para o outro e só vê ele e Jesus. Todo mundo foi embora, ninguém apedrejou. Ela sai de lá, querido, e começa a pregar o evangelho da salvação, começa a falar do amor de Jesus Cristo. Mas esse jovem teve uma oportunidade de estar com o Mestre e ouvir do Mestre o que lhe faltava, mas ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade. Tem gente perdendo a oportunidade da sua vida. Tem gente perdendo a maior oportunidade da sua história, de ter um encontro com Jesus, de estar diante dele, abrir o seu coração e deixar ele transformar a sua vida. Mas entra no culto, sai do culto da mesma forma. A Bíblia diz que esse jovem, querido, saiu pior do que havia chegado. Quando ele chega diante de Jesus, ele corre até Jesus, ele se ajoelha até Jesus, pergunta para Jesus o que precisaria fazer para dar a vida eterna. Ele ouve de Jesus o que ele precisaria fazer. Mas a Bíblia diz que ele se retira triste. Ou seja, o que Jesus falou para mim não tem condições. Eu não vou ouvi-lo.
eu não vou fazer. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje para você? Não perca oportunidades na sua vida de estar diante dEle, ouvir Ele falar com você o que você precisa mudar, áreas que você precisa transformar, e em vez de você agradecer e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor está revelando o que eu preciso, mas a maioria sai triste, angustiado, deixando de aproveitar a maior oportunidade de ser salvo por Cristo Jesus. Conhecer, querida, o Senhor implica em amá-lo e obedecê-lo. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se porque possuía muitas propriedades. A própria Bíblia diz, querido, para mim e para você: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. O Senhor estava dizendo para aquele jovem: o que falta para você é deixar de olhar para as coisas deste mundo e começar a olhar para mim. O que falta para você, jovem, é entender que o seu coração não pode ser ocupado por duas pessoas. O seu coração tem que ser só ocupado por mim. O que falta é você entender, jovem, que o que você tem não é seu. O que você tem, jovem, é eu que te dei, e eu faço o que eu quero e a hora que eu quero. O que falta é você entender, jovem, que é algo muito maior do que aquilo que você já conquistou. É a eternidade. É a eternidade com Cristo. O jovem rico perdeu a maior oportunidade da sua vida porque amou mais as coisas do que a Deus. O Senhor está dizendo: não desperdice a oportunidade, querido, de ser alcançado pela graça do Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de ser alcançado pela salvação. O Senhor tem falado ao seu coração. O Senhor tem te mostrado o que está te faltando. O Senhor tem te mostrado os caminhos que você tem traçado. O Senhor tem mostrado para você, querido, algo que você precisa ver e ouvir, mas você apenas observa e toma a mesma atitude do jovem. Vira as costas, se retira e sai triste. O Senhor quer mudar a sua história, dizendo: a partir de hoje, você não vai sair como esse jovem. Você vai sair como mulher samaritana, celebrando a sua vitória, celebrando a sua libertação, celebrando a sua mudança, celebrando a sua conquista. Escute isso, querido. Só há 2 dias da vida em que você não pode fazer nada. O resto você pode fazer os dias que você quiser, mas tem 2 dias da vida em que você não pode fazer nada, não pode mais mexer. É o ontem, porque passou. O ontem já foi. O ontem não volta mais. E é o amanhã, porque não lhe pertence. Por isso que o Senhor fala que hoje é o dia de você se aprumar diante dEle. Hoje é o dia, querido, oportuno para Deus entrar na sua vida e mudar a sua história. Hoje é o dia, querido, de você entender que está lhe faltando algo para que você possa se aprumar diante do Senhor. O que faltou para aquele jovem foi colocar em prática o que ele professava. Era alguém que pregava e não fazia. Era alguém que sabia muito, mas não praticava nada. Era alguém que conhecia a lei, mas não vivia os princípios. Tiago, querido, capítulo 1, 22 e 24 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele jovem, querido, sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Aquele jovem, querido, tinha conhecimento do que era necessário fazer, mas não
fazia. Era como alguém que olhava no espelho o seu rosto, e quando saísse do espelho não lembrava mais de quem ele era. Conta a história, querido, que certa vez um homem, entrando tarde na igreja, perguntou a um dos porteiros: o sermão já terminou? O irmão chega na igreja e pergunta ao porteiro: e aí, o sermão já terminou? E o porteiro respondeu para ele: o sermão foi pregado, mas ainda não foi praticado, então ele não terminou. Aquilo que o Senhor fala na sua vida, querido, só vai terminar quando você começa a praticar. Porque enquanto nós estamos ouvindo, não muda nada, não adianta nada. Enquanto nós estamos ouvindo, querido, não vai haver nenhum movimento. Ele vai começar a agir quando você começa a praticar. Quando você começa a praticar o que você está ouvindo hoje, se você sair por essas portas, querido, e apenas ficar nos seus ouvidos, não vai mudar em nada, nem a sua vida, nem a vida de ninguém. Só vai mudar quando você começar a praticar. O sermão vai ser pregado. O sermão não é pregado quando você fala, o sermão é pregado quando você pratica. O sermão não tem resultado, querido, quando eu falo, o sermão tem resultado quando eu pratico. Então faltou, querido, para aquele jovem praticar o que ele professava. Ouvir a palavra de Deus é muito importante para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos o que Deus tem a dizer, somos ensinados a viver confortados, fortalecidos, conhecendo o que Ele nos promete. Mas o Senhor quer que a gente venha praticar o que nós estamos ouvindo. Foi o que Tiago diz: não basta sermos ouvintes, não basta acumularmos conhecimento. O Senhor quer que sejamos praticantes, pois dessa forma o seu poder pode ser liberado e podemos experimentar tudo aquilo que Ele nos garante e planejou para nós. Existe um projeto lindo de Deus para a sua vida: a eternidade em Cristo Jesus. Mas não vai vir, querido, apenas pelo ouvir. A fé pode vir pelo ouvir, mas a eternidade vem pelo praticar. A fé, querido, nos move pelo ouvir. Quando eu ouço uma palavra, aquilo mexe comigo, aquilo me enche de coragem. Mas se não houver prática, não há eternidade. E que adianta ouvir a palavra e não colocar em prática? Não é ouvir, querido, mas é o praticar que vai transbordar as bênçãos de Deus na sua vida. Jesus orientou os seus discípulos a observarem e praticarem o que os fariseus e escribas ensinavam. O Senhor estava dizendo que eles estavam ali falando algo que eles mesmos não estavam vivendo. O Senhor está nesta noite dizendo para mim e para você: venhamos ouvir, mas venhamos também praticar. Venhamos trazer a fé dentro do nosso coração por ouvir a palavra, de saber que Jesus voltará para buscar a igreja, a noiva do Cordeiro. Temos falado isso, isso nos enche de fé, isso nos enche de alegria, querido. Mas essa alegria, ela pode ser passageira, porque se você sair por essas portas, amanhã no trabalho, na escola, na sua casa, aonde você estiver, se você não praticar a palavra, não tem eternidade para a sua vida. Faltou o jovem praticar o que ele professava. Faltou o jovem colocar o que é espiritual à frente do que é material. O Senhor diz: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. É evidente, querido, que o Senhor não exige que seus filhos vendam tudo o que possuem,
O Senhor não queria, querido, fazer daquele jovem que ele perdesse tudo que ele havia conquistado. A verdadeira lição é que devemos considerar o Senhor Jesus superior a tudo que temos e colocarmos o que é espiritual na frente de tudo que é material. O Senhor estava dizendo para aquele jovem: você é rico na terra, mas pobre no céu. Você é rico na terra, mas é pobre no céu. Nunca coloque o material à frente do que é espiritual. O jovem precisou escolher, tomar uma decisão, como acontece com todos que se encontram com Jesus. O encontro com Jesus, querido, é uma decisão. O encontro com Jesus nos leva a uma decisão, a tomar uma decisão. E ali o jovem acha mais importante se apegar às coisas da terra para herdar a eternidade. A grande questão é, querido, você está disposto a abrir mão daquilo que Jesus lhe pedir para herdar a eternidade? Você está disposto, querido, a abrir mão daquilo que Jesus exigir de você para herdar a eternidade? Se Jesus lhe pedisse o que você era capaz de entregar a Ele hoje, se Jesus pedisse, querido, aquilo que você tem, aquilo que você conquistou com muito suor, para herdar a eternidade, qual seria a sua decisão? É claro que Jesus não precisa daquilo que você tem. Ele só quer saber onde está o seu coração. Se o seu coração está na terra ou no céu. A minha oração é que o Senhor tire o seu coração da terra, porque você não é desse lugar. A minha oração é que o Senhor coloque o seu coração no céu, porque eu tenho certeza no que diz Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, buscai em primeiro lugar as coisas dos céus, aquilo que é espiritual, e aquilo que é da terra, o Senhor vai lhe dar, vai lhe entregar, vai lhe abençoar. Não precisa inverter, querido, não precisa buscar aquilo que é terreno, porque o terreno vem na sua condição espiritual. O que o Senhor estava dizendo para aquele jovem era: se desligue das coisas da terra e coloque o seu coração no céu. Não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Faltou, querido, naquele jovem permanecer na presença de Jesus para ser ajudado. Ele se retira da presença de Jesus. A Bíblia diz: retirou-se. Depois dele ter ouvido as palavras de Jesus, depois dele ter sido confrontado por Jesus, ele se retirou. E a grande questão é: se retirou de quê, pastor? Se retirou da presença. Se retirou da presença. Quantos estão saindo da presença, querido? Quantos estão perdendo a presença? O que está faltando talvez para você é retornar à presença, é voltar à presença. Ele se retirou da única esperança de salvação. A Bíblia diz que só em Jesus há salvação. Não existe salvação, querido, em outro. Não existe outro que pode salvar a sua vida. Somente Jesus. E o jovem se retirou, querido, da sua esperança de salvação. O jovem rico chegou correndo e chegou chamando Jesus de bom, chamando Jesus de mestre. O jovem rico chegou diante de Jesus, prostrou-se, dobrou o joelho, chegou abrindo o coração, falando da sua história, da sua vida, daquilo que ele fazia, daquilo que ele tinha de entendimento. Enquanto ele estava falando com Jesus, ele estava aos pés de Jesus. Quando Jesus começa a falar com ele, ele se retira. O problema de muita gente, querido, é que enquanto está falando com Jesus, ele está ali se ajoelhando, ele está ali chorando, ele está ali abrindo o coração. Mas quando Jesus começa a falar, ele se levanta e vai embora.
Chegou a hora de Jesus começar a falar com você, querido. Chegou a hora de você parar um pouquinho, de ficar falando com Ele, para ouvir o que Ele tem para você. Chegou a hora, querido, de você não se retirar da presença dEle quando Ele começa a falar. Porque muitas das vezes o que Ele vai falar não é aquilo que você quer ouvir. Porque muitas vezes o que Ele vai falar não é aquilo que vai massagear o seu coração. Porque muitas vezes o que Ele vai falar, querido, não é aquilo que você esperava, na expectativa de ouvir. Jesus nunca vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai sempre falar aquilo que você precisa ouvir. O jovem chega dizendo que ele era bom. Jesus é bom, é um mestre. Quem sabe ele queria ouvir Jesus falar: mas jovem, que jovem abençoado, parabéns jovem, que jovem que cumpre a lei, que jovem extraordinário. Jesus apenas disse para ele: falta-te uma coisa. E por ouvir essas palavras, aquele jovem se retira da presença de Jesus. Aquele jovem sai para as trevas. Aquele jovem sai para o desespero. Aquele jovem poderia sair dali alegre, mas se retirou-se triste. Queria se relacionar com Jesus como seu mestre, mas não queria se relacionar com Jesus como seu Senhor. E aqui eu quero dizer para você uma coisa, igreja: Jesus não é apenas um mestre para você, porque o mestre vai apenas falar alguma coisa. Jesus é o seu Senhor, Ele que manda na sua vida, Ele que comanda os seus passos, Ele que te abençoa, Ele que vai te prosperar, Ele que vai abrir porta, Ele que vai te ensinar. É o que Jesus estava dizendo. A presença de Deus é o único lugar possível onde podemos encontrar a vida eterna. Fora da presença de Deus não há eternidade, não há vida plena. Fora da presença de Deus, querido, não existe promessa para ser cumprida. Permanecer na presença produz movimento para você. Permanecer na presença traz produtividade, prosperidade, traz alegria. Permanecer na presença aponta a direção certa para a sua vida. Jesus estava dizendo para aquele jovem: o que está te faltando é estar na presença, no lugar de descanso, de paz e tranquilidade para você. Sabe o que aquele jovem fez, querido? Ele se afastou da única pessoa que poderia ajudá-lo. Tem gente que está se afastando de Jesus achando que outra pessoa pode ajudá-lo. Tem gente que está saindo da presença de Jesus porque está achando que outras pessoas poderão te ajudar. Eu quero dizer para você com toda a convicção: somente Jesus pode ajudar a sua vida. Somente Jesus pode fazer algo por você. Eu queria que você ficasse de pé. O que te falta ainda, querido? O que está faltando para você ter convicção da vida eterna que Jesus tem para você? O que está faltando, querido, para que você tenha entendimento de que existe algo muito maior esperando por mim e por você do que aquilo que você está vivendo aqui nessa terra? O jovem rico possuía muitas coisas, mas faltou a ele aproveitar a maior oportunidade de sua vida. O jovem rico possuía muitas coisas, mas faltou colocar em prática o que professava. O jovem rico, querido, possuía muitas coisas, mas faltou colocar o que é espiritual à frente do que é material. E acima de tudo, permanecer na presença de Jesus para ser ajudado todos os dias. A presença, querida, é o único lugar que você não pode se retirar. Você pode se retirar da presença dos amigos, você pode se retirar, querida, da presença da família,
Você pode se retirar, querida, da presença dos seus patrões. Você pode se retirar da presença dos seus funcionários. Você pode se retirar, querida, da presença de pessoas que estão em sua volta. Mas o Senhor está dizendo, da presença de Jesus, você não pode se retirar. Porque o dia que você sai, você compromete a eternidade da sua vida. O dia que você sai, querido, você compromete a eternidade que Ele tem para você. O jovem rico é uma advertência aos que desejam uma fé cristã, que não mude seus valores, nem perturbe seu estilo pecaminoso de vida. O Senhor te chama esta noite, para que você viva um compromisso verdadeiro com Ele. O Senhor te chama essa noite para você assumir o seu nível de aliança com Ele. O Senhor te chama essa noite, querido, para que você possa verdadeiramente olhar para a sua vida e perceber o que está faltando. Há garantia da eternidade dentro de você. Há garantia da certeza de uma vida eterna dentro de você. Hoje Ele te dá a oportunidade, dá a nós a oportunidade de olharmos para a nossa vida e avaliarmos em perceber o que nos falta. O que está faltando para mim? Me aproximar mais dEle, ter a presença dEle, não perder oportunidades na minha vida. O que está faltando para mim é trazer o que é espiritual e não viver no que é material. O que está faltando para a minha vida é praticar aquilo que eu estou recebendo. Ou o que está faltando para você é sair do seu lugar e vir à frente e entregar a sua vida para Ele e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Talvez você pode ter entrado aqui, querido, não conhecendo a lei, não conhecendo os princípios, não conhecendo a palavra, não conhecendo Jesus, mas Ele agora te faz conhecido. Agora Ele se revela para você, querido, e está lhe perguntando: quer hoje entregar a sua vida? Quer hoje colocar a sua vida diante dEle, para que Ele possa te receber como filho e te ensinar a partir de hoje os princípios que você vai viver e vai praticar para alcançar a eternidade? Se essa é a vontade do seu coração, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Você vai sair do seu lugar e vai tomar essa decisão como a oportunidade da sua vida, a oportunidade da sua história, a oportunidade da sua caminhada. Minhas vontades eu não quero mais viver. Eu sou tão dependente de você, Deus. Então vem e toma o teu lugar. Hoje é o seu encontro com Ele. Então vem e toma o teu lugar. Hoje é o seu retorno, querido, para Ele. Hoje eu reconheço quem Tu és. Hoje é o dia de você se lançar nos pés dEle e dizer: Senhor, eu estou aqui. Vem reinar em mim. Eu quero viver a eternidade. Eu quero viver a vida Toma o eterna. teu lugar. Então vem e toma o teu lugar. O que te falta ainda, querido? Está disposto a abrir mão daquilo que o Senhor está pedindo? E hoje Ele pede a sua vida. Hoje Ele pede a sua vida, dizendo: entregue a tua vida a mim, porque eu entreguei a vida por ti. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Eu não quero que as coisas hoje é o seu dia, brilhem querido. mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. Hoje é o seu dia. Que as coisas dessa
nessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre mim. Estenda suas mãos para cá e comece a orar por essas vidas. Estenda suas mãos para cá e comece a profetizar a vida eterna, salvação, cura, libertação, transformação. Oh Senhor, eu apresento diante do teu altar essas vidas. Eu apresento diante do teu altar, Senhor, porque eu creio que a vida eterna, Pai querido, preparado para essas pessoas. Estão aqui, Senhor, confessando a Ti como único e suficiente Salvador. Estão aqui compreendendo o que falta em suas vidas, meu Pai. Estão aqui para ter esse encontro contigo e ter as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, Pai. Pai querido, Deus abençoe de uma maneira especial. Eu profetizo vida, eu profetizo libertação, eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo salvação, meu Deus e meu Pai. Darei a Ti louvores, honras e glórias por aquilo que Tu és e pelo que o Senhor está fazendo aqui neste lugar, meu Pai. Oh Espírito Santo, toma essas vidas, perdoa pecados nesta noite, meu Pai, para a glória do Teu santo e precioso nome. Nós abençoamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A igreja com as mãos erguidas em direção ao altar, diga assim: eu os abençoo em nome de Jesus, eu os abençoo em nome de Jesus, eu os abençoo em nome de Jesus. E se a igreja está feliz, aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Hoje houve salvação neste lugar, hoje houve salvação neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Vire para quem está do seu lado e diga para esta pessoa: existe uma vida eterna para nós. Diga para essa pessoa: existe uma vida eterna para nós, mas só vamos desfrutar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Diga: permaneça firme, não se retire da presença, não se retire, não se afaste. Existe uma eternidade para nós em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Quantos creem na eternidade, querido? Quantos acreditam na eternidade em Cristo Jesus? Diga: eu sei que Jesus tem um lugar para mim e eu vou para lá. Os céus é o meu lugar. Eu não vou me retirar da presença dele. Eu não vou apenas falar, eu vou viver, eu vou praticar a palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria, querido, já de encerrar, mas de convidar aqui no altar nós orarmos. Sidney e o Edilmo com seu filho José Lucas, a gente vai apresentar ao Senhor. Está aí? Tá ali. Amém. Tem mais algum pai e mãe que ainda não apresentou o seu filho no altar, não profetizou sobre a vida dele? Você, pai e mãe, tem que entender que os filhos são herança e tem que ser apresentados ao altar, para que Deus possa guardar, livrar de todo mal, abençoar. Está aqui o João Lucas. Se tiver alguém, você está com o seu filho ainda que não foi apresentado, só trazer aqui no altar. Nós estaremos abençoando a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá, igreja. A pastora vai estar orando, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, querido. Deus querido, nessa noite nós estamos aqui, assim como um dia Jesus foi apresentado no templo ao Senhor, hoje nós apresentamos esta criança, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, nós colocamos esta criança em Tuas mãos.
porque nós cremos e desde já profetizamos o propósito do Senhor cumprido na vida dela. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha ungir essa criança agora, cobrindo com o sangue de Jesus, livrando de todo o mal, Senhor. Ó Deus, e nós desde já profetizamos, ó Deus, que esta criança, Senhor, te servirá com toda a sua vida. E eu te peço, Pai, dê sabedoria aos pais para criá-la no caminho do Senhor. Dê a eles graça, dê a eles o teu favor e entendimento da tua verdade. Ó Deus, e que jamais eles se afastem ou se desviem da tua presença. Assim eu abençoo, Deus, esta criança, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Quem foi abençoado aqui essa noite? Meu querido, se você foi abençoado, você vai fazer uma oração de agradecimento a Deus nesse momento. Levante as suas mãos para o céu e comece a agradecer ao Senhor. Diga: Espírito Santo, muito obrigado, Pai, por essa noite, Senhor, por uma noite, Deus, sobrenatural na Tua presença. Deus, derrama sobre a nossa vida, Senhor Deus, a Tua graça. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa sustentar a Tua igreja. Venha, Espírito Santo, gerar no coração de cada um a fé, Senhor, em Ti. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja, Senhor. Eu creio que essa igreja vai morar na eternidade juntamente contigo, Pai. É no Teu nome, Senhor Deus, que nós te pedimos essa noite. Fortaleça, Deus, o coração da Tua igreja. Venha, Espírito Santo, direcionar as nossas vidas, Deus, diante de Ti. Que toda fortaleza, Pai, seja quebrada, Espírito Santo. Que nós possamos viver, Pai, algo sobrenatural todos os dias, Senhor, em nossas vidas. Nós profetizamos essa noite um novo tempo, um tempo de graça, um tempo, Deus, de avivamento, um tempo em que a Tua presença, Senhor Deus, irá sempre habitar dentro de nós, Espírito Santo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a Tua igreja, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E a Tua igreja diz que nós possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Dos meus maiores sonhos, o meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar. A sua glória não dá pra comparar. E a igreja celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar.